dia, segundão. Tudo bem, rapaziada? Beleza aí? Então vamos dar sequência aos nossos estudos, né? Vamos continuar com o nosso foco aí do estudo em casa. A gente tem que estar se organizando bem agora, manter sempre muito contato com a gente aqui da escola, via o Matheus pela coordenação, ou trocando ideia com os professores dentro da plataforma do Plural. O estudo hoje está muito na sua mão agora, galera. Tem que entender que dentro de casa vocês não estão de férias, que a gente tem que manter aí uma rotina, porque alguns dias parados, né, a gente não sabe quanto tempo a gente vai estar voltando aí, quanto tempo a gente vai estar parado, porém é muito importante a gente permanecer focado nos estudos, tomando cuidado com a nossa saúde. Segundão hoje, dando sequência, a gente tinha que estar falando aí sobre as retas, estávamos falando sobre os coeficientes angulares, sobre as equações de reta e tal. E o que estava faltando nesse conteúdo é falar sobre as posições relativas entre as retas. Então, galera, se a gente pegar duas retas, elas podem estar paralelas e distintas, e é esse o primeiro caso que a gente vai estudar. Óbvio que as retas elas podem ter duas posições, três posições, elas podem estar paralelas e distintas, podem ser paralelas e coincidentes, ou elas podem ser concorrentes. Existem, óbvio, outras posições relativas, como as retas reversas, que elas não têm ponto em comum, não pertencem ao mesmo plano, mas não é o foco da aula hoje. Então, primeiramente, vamos estar falando sobre as retas paralelas distintas, quais são as suas peculiaridades, falando sobre os coeficientes angulares lineares, sobre a questão das retas. Então vamos aí, ó, desenhei uma reta R e uma reta S. Observe aí que as duas têm a mesma inclinação. Então, se elas possuem a mesma inclinação, elas são paralelas. Lembrando que o símbolo do paralelo é R paralelo a S. Pois bem, analisando aí então, tendo a mesma inclinação, são paralelas, porém, se as duas retas têm a mesma inclinação, o coeficiente angular da reta R tem que ser igual ao coeficiente angular da reta S. Visto que se tem mesmo coeficiente angular, lembrando que o coeficiente angular é a tangente do ângulo de inclinação, a inclinação é a mesma, então elas são paralelas e distintas. Então observe outra coisa, lembrando que onde a reta intersecta o eixo Y, esse carinha aqui é o coeficiente linear. Então nesse caso eu fiz questão de separar as duas retas, coloquei um coeficiente linear aqui que é positivo, na reta S o coeficiente linear aqui é negativo. Mas observe bem, os coeficientes lineares são diferentes, porém se tem mesma inclinação, os coeficientes angulares são iguais. Então, a observação que dá para falar é o seguinte, se as retas são paralelas, duas coisas vão acontecer. O M da reta R, o coeficiente angular de R é o mesmo coeficiente angular de S. O coeficiente angular da reta linear da reta R tem que ser diferente do linear da reta S. Então essa é a principal característica que a gente tem que observar. Coeficientes angulares iguais, coeficientes lineares diferentes. Vamos para o exemplo que vai ficar mais fácil um pouco. Então, ó, vou pegar um exemplo de duas retas, vou chamar essa aqui de reta R e estou inventando uma equação qualquer para ela. Essa aqui é a reta S, novamente estou inventando aqui qualquer equação. Mas o que a gente pode observar? Primeiramente que nesse formato aqui as duas retas estão no formato da equação fundamental da reta. Lembrando que o número que multiplica o x, ele é o coeficiente angular, então esses caras são iguais. E aí, a priori, se tem o mesmo coeficiente angular, as retas vão ser paralelas. Mas, se a gente olhar esse número distinto que está aqui, um é o 4, outro é o 6, então esse cara aqui é o coeficiente linear da reta R e esse cara é o coeficiente linear da reta S. Já dá para observar que esses dois caras são diferentes. Galera, voltando aí no nosso exemplo, só dei uma reconfigurada na lousa aqui para ficar melhor um pouco. Então são as mesmas equações que eu estava falando. Então uma é 2x mais 4, a outra é 2x mais 6, coeficiente angular igual, lembrando que é o número que multiplica o x na equação reduzida. Os números que são distintos aqui são os coeficientes lineares e são realmente valores diferentes. Então lembrando que se tem mesmo coeficiente angular, a reta vai ser paralela. Se tem lineares, coeficientes lineares diferentes, é porque essas retas são paralelas e distintas. Vamos lembrar um negócio aqui. Lembrando que o coeficiente linear é onde a reta intersecta o eixo Y. Então, todo ponto do eixo Y, o nosso x vale 0, e nesse caso o y está valendo
4. Então a gente já sabe que essa reta R intercepta o eixo Y nesse ponto. Porém, a outra reta aqui é y igual a 2x mais 6, o número sozinho é o 6, que é o linear. Lembrando que todo ponto do eixo y, o x tem que valer 0, e nesse caso aí o nosso y está valendo 6. Pode olhar que são dois pontos que são distintos. Então a reta R vai interceptar o eixo y no 4 e a reta S vai interceptar o eixo y no 6. Beleza, agora vamos descobrir, que é outro ponto que é super importante, descobrir onde a reta intercepta o eixo x. Lembrando que qualquer ponto do eixo x, o nosso y é igual a 0. Eu costumo falar na aula que é o igual a 0. Então, estou pegando a reta, que é y igual a 2x mais 4, e estou trocando esse y por 0. Vamos resolver essa equaçãozinha simples do primeiro grau. Fica 2x igual a menos 4. Passou dividindo, nosso x vale menos 2. Então o ponto onde a reta R intercepta o eixo x é o ponto menos 2 e 0. Então ela vai estar interceptando a reta nesse ponto aí. Agora, aonde a reta S vai interceptar o eixo x? Então temos que igualar a 0. Então vamos pegar a equação dela, 2x mais 6. Estou trocando o y por 0. Cai na equação simples do primeiro grau. Ficou 2x igual a menos 6. Passou dividido aí, o x vale menos 3. Então a reta S intercepta o eixo x no ponto menos 3 e 0. Então vamos lá, vamos fazer a representação. Lembrando que para representação no plano cartesiano, o formato que é a equação fundamental é o melhor para a gente estar representando lá. Então vamos aí, a reta R temos dois pontos, o ponto 0, 4 e o ponto menos 2, 0. Então vai ficar meio ruim aqui, galera, mas vamos aí, vamos fazer um esforcinho aqui. Está aqui a reta. Então essa reta que está aí é a reta R. Agora eu vou trocar de cor aqui e vou desenhar a reta S que está interceptando o eixo Y aqui no 0,6 e o eixo X no menos 3,0. Vou tentar aqui de novo, galera, fazer um esforcinho aqui. Tá aí a reta. Então essa aí é a reta S. Vamos avaliar algumas coisas. Esse cara aqui é a inclinação da reta R. Esse cara é a inclinação da reta S. Observe, é o mesmo valor. E dá pra gente garantir que é o mesmo valor porque se eu for calcular o coeficiente angular da R pela definição que é a tangente do ângulo de inclinação e eu olhar para esse triângulo retângulo que está aqui, o cateto oposto ao alfa vale 4. A medida do cateto adjacente ao alfa, por mais que está no menos 2, mas a medida dele é 2, 4 dividido por 2, 2. Esse 2 que está aqui é exatamente esse 2 que está aqui, porque é o coeficiente angular. É sempre o número que multiplica o x na equação reduzida. E se eu for avaliar esse mesmo valor, porém na reta S, a gente vai perceber que vai ser o mesmo cara. É a tangente do ângulo de inclinação. Se eu olhar para este triângulo retângulo que está aqui, o cateto adjacente vale 6. O cateto oposto, perdão, vale 6 e o cateto adjacente vale 3. Lembrando que não é menos 3 porque nós estamos pegando a medida. Aí 6 dividido por 3 dá o mesmo 2. E esse 2 é esse cara que está aqui. Então prova pra gente aí que as duas retas são paralelas, elas são diferentes, ou seja, são distintas. E a outra observação importante é que esse cara aqui é o coeficiente angular da reta R e esse cara aqui é o coeficiente angular da reta S e esses caras são valores diferentes. Valeu, galera, tudo bem? Beleza aí? Então esse é o nosso primeiro caso, que são entre as retas, as posições entre as retas, e esse é o caso das paralelas e distintas. Então fazendo só um resuminho bem rápido aqui. Para a reta R ser paralela a S e elas serem distintas, o N da reta R, ou seja, o coeficiente angular de R é o mesmo coeficiente angular de S. O coeficiente linear da reta R tem que ser diferente do da reta S. Lembrando de novo que esses dois caras é onde intercepta o eixo Y. Esses dois caras aqui, pela definição do coeficiente angular, é a tangente do ângulo de inclinação. E se tem a mesma inclinação, esses caras têm que ser iguais. Tudo bem, galera? Beleza? Então já voltamos aí para estar falando sobre as retas paralelas e coincidentes. Valeu! Galera, voltando aqui então, vamos falar sobre o segundo caso. Na minha opinião, o mais simples, o mais perceptível são as paralelas e coincidentes. Coincidente já está falando que é igual, é a mesma reta.
Então eu desenhei a reta R e também desenhei a reta S, porém elas são iguais. Repara que ela forma um ângulo de inclinação alfa com o eixo X, que é a inclinação da reta, e como já foi dito anteriormente, o coeficiente linear é onde a reta intercepta o eixo Y. Então se são retas iguais, se uma está sobre a outra, intercepta o eixo Y no mesmo valor, então o coeficiente linear de R é o mesmo coeficiente linear de S. E se elas têm uma mesma inclinação alfa, por definição o coeficiente angular é a tangente do alfa, então esses caras são iguais. Vamos pegar um exemplo. Então eu vou colocar a reta R sendo y igual a 3x menos 6. E se eu pegar a reta S, se é paralela e coincidente, tem que ser a mesma equação, y igual a 3x menos 6. Persisto aí em falar com vocês que, como a gente está fazendo representação gráfica dessas retas, o melhor formato é a equação reduzida. Lembrando então que esse cara é o angular, o coeficiente angular, que é igual, e esse cara é o coeficiente linear, e também esse cara é o mesmo valor. Então a gente sabe que essa reta vai interceptar o eixo Y, ou cortar o eixo Y no ponto 0, porque é do eixo Y, então o x vale 0, 0 e menos 6. Na outra reta, que é a mesma reta, 0 e menos 6. Então é o mesmo coeficiente linear. Já tá mostrando aí que o coeficiente angular é igual, falta descobrir aonde a reta intercepta o eixo X. E para descobrir onde ela intercepta o eixo X, onde ela cruza com o eixo X, o Y tem que ser 0. Então é o clássico igual a 0. Vou pegar a equação da reta, que é y igual a 3x menos 6, estou trocando o y por 0, caímos numa equação simples do primeiro grau, 3x igual a 6, passou dividindo, o nosso x aí vale 2. Beleza? Então esse é o ponto em que o x vale 2 e o y vale 0. Vou fazer uma representação, vai ficar meio ruim aqui, mas tá aqui, ó. Esse é o eixo x, o eixo y, nosso plano cartesiano. A reta está interceptando o eixo y lá no menos 6. Então vou dar vai ficar ridículo aqui mesmo aí. Esse cara aqui cortou aqui no menos 6 no eixo y e está interceptando o eixo x no ponto que é 2, 0. Então o x vale 2. Observe que a hora que eu estou desenhando uma única reta. Então, falar que é uma única reta e falar que elas são paralelas e coincidentes é a mesma coisa. Então, a observação que eu acho que a gente tem que deixar bem claro aqui. Quando eu pegar a reta R e afirmar que ela é coincidente com a reta S, o que a gente tem que sacar? Que o coeficiente angular de R é a mesma coisa que o coeficiente angular linear, o coeficiente angular de R igual ao angular de S, e o coeficiente linear de R também tem que ser igualzinho ao coeficiente linear de S. Esse é o caso dos três, o mais simples, que são as paralelas e coincidentes. Então, revisando rapidamente, mesmo coeficiente linear, inclinação é a mesma, então, obviamente, que o coeficiente angular também tem que ser igual. Beleza, galera? Essas são as paralelas e coincidentes. É nóis. Galera, vamos falar agora sobre as retas concorrentes. É o caso dos três, o mais peculiar, tem algumas coisas meio diferenciadas, mas vamos começar pela condição, que é o básico. Se você avaliar aqui, eu representei a reta S aqui, tá? Ela tem uma inclinação alfa, representei a reta R, que tem uma inclinação beta. É fácil já de observar que são dois valores diferentes, o ângulo alfa é diferente do ângulo beta, e aí a gente conclui que o coeficiente angular da reta S é diferente do angular da reta R, e é o que é necessário para elas serem concorrentes, para elas se cruzarem. Basta que os coeficientes angulares sejam diferentes, porque se os coeficientes angulares são iguais, as retas vão ser ou paralelas distintas ou paralelas coincidentes. Então, a condição necessária para que as retas sejam concorrentes, então, é que elas possuam aí coeficientes angulares diferentes. Na reta S aqui, eu representei o coeficiente linear dela, que é o que intercepta o eixo Y, e também representei o coeficiente linear da reta R. Nesse caso em particular, esses dois valores são diferentes, mas a gente pode representar a reta dessa forma. Então, se eu avaliar aqui, ó, essa é a reta R, essa é a reta S,
se eu colocar esse alfa, que é o ângulo, é a inclinação da reta S, esse cara aqui é a inclinação da reta R, alfa é diferente de beta, significa que tem coeficientes angulares diferentes, já é a condição para ser concorrente, pode ver que ela cruza. Só que eu fiz questão de cruzar nesse valor em que o coeficiente linear é o mesmo da reta R para o da reta S. Então você vai falar, mas tem hora que é igual, tem hora que é diferente, o que importa? Qual é o mais importante? A condição importante é essa, basta que eles sejam, os angulares sejam diferentes, os coeficientes angulares sejam diferentes. Porém, os lineares vai ter caso que vai ser diferente e vai ter momento que ele pode ser igual. Mas, de novo, a condição básica, então, é que o coeficiente angular seja diferente. Vai ter momento que o linear vai ser igual e vai ter momento que o linear vai ser diferente. De novo, isso é o que basta, a condição para ser concorrente. Peguei um exemplo para facilitar. A reta R, y igual a menos 2x mais 4, a reta S, y igual a 2x menos 2. Lembrando novamente que esse formato de reta é a equação reduzida, onde para a representação gráfica é o melhor. O número que multiplica o x, em ambas são valores diferentes, que é exatamente o coeficiente angular. Então, se o coeficiente angular é diferente, eu já sei que elas se cruzam, elas são concorrentes. No meu exemplo em particular, o coeficiente linear de uma é 4, de outra é menos 2, já mostra que são diferentes. Então, segue mais ou menos a representação dessa figura. Então, vamos representar. Esse ponto aqui é o ponto em que o x é 0 e o y é 4, lembrando que o linear mostra onde intercepta o eixo y. Na reta S vai interceptar o y no 0 e menos 2. Então, a gente já tem os dois pontos onde intercepta o y e o y da outra. Porém, a gente tem que agora descobrir aonde a reta vai interceptar o eixo x nos dois casos. Então, eu vou pegar a equação da reta R, que é menos 2x mais 4, vou estar igualando a zero. De novo, igualando a zero, porque para descobrir onde a reta R intercepta o eixo x, eu tenho que trocar o y por zero. Todo ponto do eixo x, o y vale zero. Aí fica menos 2x igual a menos 4, passa dividido aí, o nosso x vai dar 2. Então, a reta intercepta o eixo x no ponto 2 e 0. Então, vamos para a representação da reta R, eu já até representei aqui. A reta R corta o x no 2 e corta o y lá no 4. Essa aqui é a nossa reta R. Agora vamos para S. Para descobrir aonde intercepta o eixo x, vou trocar o y por 0, vou pegar a equação dela que é 2x menos 2, troco o y por 0, fica 2x igual a 2, passou dividindo, x é 1, equação simples do primeiro grau. Então, esse ponto formado é o ponto 1, 0. Então, vamos avaliar agora a representação gráfica de S, eu já desenhei aí para ficar mais fácil um pouco. Então, a reta S corta o eixo x no 1, que está aqui, e ela corta o y lá no menos 2. Então, de novo, nitidamente os lineares são diferentes, mas não é a condição é que o angular tem que ser diferente. Repara que elas têm ângulos de inclinação totalmente diferentes e tem um lance que é importante. Elas se cruzam em um ponto chamado, eu estou chamando esse ponto aqui de ponto P. E uma das coisas que os caras adoram em provas de vestibular e nas questões da tarefa que vocês vão estar enfrentando aí é descubra quem é esse ponto de interseção. Então eu vou apagar rapidamente aqui, galera. E vamos tentar descobrir quem é esse ponto P, que é o ponto de interseção. Então, o ponto de interseção é o ponto onde as retas elas se cruzam. Então, aqui estou chamando a abscissa x, a ordenada y, e a gente tem que descobrir. Agora, vamos pensar um negócio. Esse ponto P que está aqui, ó, ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. Se a gente avaliar, o ponto P está sobre a reta R e, ao mesmo tempo, ele está sobre a reta S. Então, ele tem um x e um y que é comum para as duas retas. Então, se eles têm o mesmo x para as duas retas e ele tem o mesmo y para as duas retas, para a gente descobrir quem é esse x e quem é esse y, a gente precisa pegar as equações das retas. Então, de novo, a equação da reta R é y igual a menos 2x mais 4 e a equação da reta R é y igual a 2x menos 2. Então, tá aí as duas equações no formato fundamental da reta R e da reta S. Se a gente quer descobrir aonde elas se interceptam, aonde elas se cruzam, na sua mente tem que vir o quê? Elas possuem o mesmo x e o mesmo y, que é referente às duas retas. Então a gente tem que achar um x e um y que satisfaça ao mesmo tempo as duas equações. Então,
o macete que eu aprendi no cursinho é: quer achar ponto de interseção? Faz o quê? Monta o sistema entre as equações. Porque a hora que eu resolver os sistemas entre as equações, eu vou descobrir um x e um y que é válido para as duas. Esse x e esse y que é válido para as duas equações é o x e o y do ponto, porque novamente ele satisfaz a equação da reta R e a equação da reta S. Então tem um truque legal aqui. Se está falando que o y é menos 2x mais 4 e o mesmo y é 2x menos 2, vamos igualar. Menos 2x mais 4 é a mesma coisa que 2x menos 2. Equação básica do primeiro grau, letras para um lado, os números para o outro e tal. Eu vou passar o 2x para cá, vai ficar menos 2x, já tenho menos 2, o 4 vai menos 4. Aí ficou menos 4x, menos 2 com menos 4, menos 6. Vou multiplicar aqui por menos 1, para já ficar o x positivo, e fica 4x igual a 6. Passou dividindo, vai dar 6 quartos. Simplificando a fração aí, dividindo ela por 2, vai dar 3 sobre 2. Então, o que eu acabei de descobrir? Que elas se cruzam no ponto P, elas se intersectam no ponto P, e o x, que é comum às duas retas, vale 3 sobre 2. O meu desenho está meio ruim aqui, galera, mas repara que o x meu ficou exatamente entre o 1 e o 2. E se o x vale 3 sobre 2, representando na forma de decimal, esse x que está aqui vale 1,5. Então, já descobri o x, a abscissa do ponto P, que é o ponto de interseção. Agora, está faltando descobrir aonde é o valor, qual é o valor do y. Agora, a gente já descobriu o quê? Que o nosso x vale 3 sobre 2 ou 1,5 e ele satisfaz as duas equações. Se eu tenho que descobrir o y, eu vou optar, ou eu vou escolher a primeira equação, a segunda, para eu trocar o x. Aí o cara fala, qual que eu tenho que substituir? Na minha opinião, é válido para as duas, mas na minha opinião vai naquela que está mais simples, os números. Então eu vou estar substituindo aqui. Y igual a 2 vezes, vou trocar esse x aí por 3 sobre 2 e menos 2. Vamos dividir o 2, aí ficou 3 menos 2, o y deu 1. Então aquele ponto P que a gente estava tentando descobrir as coordenadas, eu descobri que o x vale 3 sobre 2 ou 1,5 e o valor do y dele vale 1. Então tá aqui, ó, o x dele vale 1,5 e o y dele que a gente estava tentando descobrir aqui vale 1. Então, novamente, um resumo disso. Se o cara pede aí, numa questão de tarefa, ou mais para frente, que é batidão disso de vestibular, ponto de interseção, basta fazer o quê? Monta o sistema entre as equações, descobre o x e descobre o y. O x e o y que você descobre, ele é comum para as duas equações das duas retas. Esse valor que você descobre é o ponto de interseção. Para resumir, então, as retas são concorrentes quando? Quando tiver coeficientes angulares diferentes, porque os ângulos de inclinação são diferentes. Os lineares vai ter momento que é igual, e dependendo do exemplo, o linear pode ser diferente. Lembrando que o linear é onde a reta corta ou intersecta o eixo y. E, fechando, se o cara novamente pede para você descobrir o ponto de interseção, onde elas se cruzam, monta o sistema entre as equações, descobre o x, descobre o y, você descobriu o ponto de interseção. Essas são as retas concorrentes. Gente, então essas são as três posições, as paralelas distintas, as paralelas coincidentes e as retas concorrentes. Então, galera, eu vou estar soltando o vídeo para você aí, dá uma avaliada nos vídeos. A gente aceita as críticas, a gente está meio apanhando para montar os vídeos porque a gente não tem um estúdio, falta luz, falta equipamento, mas eu acho que é o intuito que é o que vale. O intuito é a gente estar passando esse conteúdo para vocês, a gente está bem próximo de vocês agora, a gente tem que sentir essa firmeza tanto do lado dos professores como da parte de vocês alunos, nós estamos distantes e a forma com que você vai conduzir esses estudos em casa agora que é muito importante. Porque simplesmente você pode não assistir os vídeos e desencanar de fazer as tarefas e estar fazendo qualquer outra coisa. Então vocês têm que entender que a gente está fazendo um super esforço conjunto, todos os professores da equipe Ângulo, Tatuí e do Ângulo de Cerquilho estão unidos para que a gente possa estar produzindo esses vídeos, mesmo que seja meio precário como esse meu aqui, mas a ideia é a gente estar conseguindo estar passando esses conteúdos para vocês da melhor forma possível. Então, gente, também estou aceitando assim, opiniões daquilo que eu posso estar melhorando durante as minhas aulas. A ideia é estar fazendo vídeos mais curtos mesmo,
para não tomar muito tempo, para vocês poderem ter realmente mais tempo para vocês estarem fazendo as questões da tarefa e tirando as dúvidas no plural. Então, vou estar disponibilizando os vídeos para vocês, façam os exercícios agora do em casa, a gente vai estar aí dentro da plataforma e nos horários das aulas para estar tirando as dúvidas de vocês. Gente, valeu, essa foi a minha primeira tentativa das aulas e exatamente para vocês do segundo ano que são críticos, então aceito aí todas as opiniões, galera, valeu, boa semana a todos, até a próxima.